Pessoal, boa noite. Quem fala é o pastor Fernandinho, pastor Fernando. Eu gostaria de mais uma vez trazer uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida e para todos nós, tá bom? Que se encontra lá no livro de Salmos, no número 7, Salmos número 7, nos versículos 15 até o versículo 17, que diz assim: Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Até aqui. E amém. E graças a Deus. Meus queridos, vocês se lembram de muitas vezes de quando Davi escreveu esses textos bíblicos? Ele estava sendo completamente perseguido pelo rei Saul. Mas antes dele ser perseguido pelo rei, Davi foi um homem que tinha derrubado o gigante Golias, vocês sabem da história, com uma pedrada na testa. E ali ele ficou vitorioso, todos conhecem essa história. E ali no decorrer desse momento, Saul, né, porque Davi enfrentou o gigante, vocês se lembram? Ele deu a filha dele para se casar com Davi, Mical. Entende? Então, Davi, ele passou a ter privilégios de estar dentro de um palácio. Entende? De estar comendo na mesa do rei, de estar ali com a filha do rei e de se casar com a filha do rei. E estar na mesa comendo com o próprio rei. Mas olha só que coisa interessante. Com o passar do tempo, Davi, ele foi crescendo, ele foi se tornando uma pessoa vitoriosa. Ele foi derrubando, ele foi acabando com muitos inimigos, porque Deus era com ele. E Saul, ele foi uma pessoa que estava se afastando de Deus. Deus permitiu ele estar no reinado, mas ele saiu e Davi reinou no lugar dele. Mas antes disso acontecer, meu amado, eu quero dizer para você algumas coisas para você entender onde eu quero chegar. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele pecava e logo depois, ele largava aquele pecado. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele não cometia o mesmo erro uma segunda vez. E Saul era um homem que estava perseguindo Davi, que queria matar Davi, porque Davi estava crescendo, se tornando famoso, e ele estava com medo de perder o reinado para Davi. Lançou lanças sobre Davi. Ele também mandou perseguir Davi com 3.000 homens, Saul. 3.000 homens para poder matar a Davi. Olha só que covardia, gente. Que situação complicada. E aí eu vejo que Davi teve oportunidades, a Bíblia vai dizer, que ele tinha oportunidade de acabar com a vida de Saul. E ele tinha um entendimento assim, que foi Deus que colocou ele no reinado, só Deus para poder tirar. E ele não ia sujar as mãos ali com o sangue do rei. Entende? Essa era a visão de Davi. Mas Saul queria matá-lo de qualquer jeito. E graças a Deus não conseguiu. E olha a diferença da vida de Davi para a vida de Saul. Porque Davi, ele teve os seus erros, teve suas falhas, como todos nós temos, não é? E conseguiu caminhar a cada dia com Deus, com Jesus. Vamos colocar assim. Então, Saul, para você ver, né? Saul, quando ele sai da presença de Deus, fica com inveja de Davi, vai deixando o ódio dominar o coração dele. Gente, o que acontece? Ele, no final da vida, ele comete um suicídio, porque ele saiu da presença de Deus, ele pula na lança e se mata. Que coisa triste, que história triste da vida de Saul. E Davi teve vida longa e teve um reinado de sucesso. Aonde eu quero chegar com isso, gente?
Por que eu li esse texto para vocês? Porque não adianta você fazer cova, abrir buracos para outras pessoas. E eu quero dizer para você que você vai cair na cova que você está lançando. Gente, nós estamos num tempo que aonde a gente não pode falar mais as verdades que nós precisamos falar. Que nós estamos num tempo que tudo que nós falamos que é verdade, que tem gente roubando na nossa cara, que tem gente fazendo tudo de ruim, nós somos taxados como pessoas que não prestam e que não valem nada. Entende? Nós chegamos num tempo que a política está querendo fechar a nossa boca, entende? Fazer nós calarmos, porque nós somos contra o pecado. Nós estamos querendo levar a luz, levar a paz para as pessoas, dar um remédio, como aconteceu essa semana, de médicos de igrejas, sabe? Se levantaram para dar hidroxicloroquina e ivermectina. E gente do diabo, gente do inferno, querendo e atrapalhando eles darem os remédios para o povo que estava precisando. Não era nem verba política. Para quê? Para poder morrer muitas pessoas de corona. Aonde nós estamos chegando, olha só, gente. O que o profeta Isaías disse há milhares de anos atrás e que acontece hoje, olha só. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça e os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Ai daqueles, o ai de Deus, o que Deus está querendo dizer? Eu entrarei com providência, eu vou acertar as contas com os meus inimigos. Não precisa levantar as mãos e sujar com as mãos de sangue, porque eu sou a justiça. Nós pregamos muito um Deus de amor, mas está chegando um tempo, e esse tempo vai chegar, porque Jesus está voltando para colocar os inimigos de Deus, colocar Satanás e os demônios e todos aqueles que são contra Jesus, contra a Bíblia, no lugar deles, no inferno, e muita gente não prega sobre isso. Foi por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, porque ele seguia a lei de Deus e não a lei dos homens, e muitas vezes estão querendo calar nossa boca para a gente aceitar muitas coisas erradas, colocar o aborto como uma coisa certa, colocar as nossas crianças aí, até mesmo antes dos 18 anos, né, se deixarem para poder trocar de sexo, gente. Olha que ponto que nós estamos chegando. Se nós falarmos a verdade, se nós falarmos que é pecado ter uma família como Davi teve e diversos outros homens na Bíblia, que homem e mulher, né, é um casamento entre homem e mulher, é o casamento de Deus, é o casamento que Deus quer para a família, que dali sai filhos. As pessoas te chamam de louco, estão pervertendo a lei de Deus e a lei que desde o mundo, quando é mundo, sempre foi assim. Homem e mulher sempre foi família e não outra coisa. E os filhos, não é? Então eu quero dizer para você que vai chegar o tempo que Deus vai fazer e vai desmascarar, e está desmascarando muitas pessoas no nosso Brasil e no mundo, para a glória de Deus e para a vergonha dessas pessoas que querem destruir o nosso país, que querem acabar com a nossa vida e fazer da gente bobo. Deus vai vir com justiça, Deus vai vir fazer o que é certo. E você que é cristão, chamado cristão, ou pastor, seja lá o que for, você que serve a Deus, não se acovarde. Pregue o Evangelho, um Evangelho puro da Bíblia, onde está certo aqui toda a ordem de Deus para a nossa vida. É disso que nós precisamos, por isso que o reinado de Davi prosperou. E quando nós caminhamos com Deus, como Davi, a nossa vida prospera.
Pode vir a dificuldade, mas quando nós caminhamos com o Senhor, Ele permite as aflições, Ele permite. As coisas ruins acontecem, mas nós estamos agarrados na rocha, que é Jesus, que é Deus, e nós não vamos atrapalhar a vida do outro. Nós queremos abençoar, ver até aquele que é do mal se converter dos seus maus caminhos e mudar de vida. Mas Deus sabe do coração de cada um. Por isso que Deus vai fazer justiça e colocar cada um no seu devido lugar. E que Deus abençoe. E que essa pandemia, em nome de Jesus, muito em breve, nós vamos estar cantando o cântico da vitória. E vai acabar. E nós vamos ver no decorrer de muito pouco tempo, muitas pessoas sendo desmascaradas, porque o próprio Deus vai fazer isso. E que realmente essa palavra entre no seu coração e que Deus realmente abençoe de uma maneira muito especial, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.